Beatriz da Silva nasceu em Campo Maior, Portugal, por volta de 1424, em uma família de grande prestígio. Seu pai, Rui Gomes da Silva, era um nobre de ascendência castelhana, e sua mãe, Isabel de Menezes, trazia também sangue ilustre em suas veias. Desde cedo, o ambiente em que Beatriz cresceu não foi apenas marcado pelo conforto de uma família de renome, mas pela responsabilidade de carregar um nome que representava poder e honra. No entanto, por trás desse cenário, havia também um Portugal em efervescência, onde a devoção à fé cristã e as alianças políticas moldavam destinos inteiros. E aqui já surge a primeira curiosidade. Quem poderia imaginar que, em meio a uma vida aparentemente planejada para o luxo e a segurança, floresceria uma jovem que abriria mão de tudo para fundar uma ordem religiosa que atravessaria séculos? Contexto histórico em que Beatriz viveu sua infância é fundamental para entender sua trajetória. O século XV foi uma época de transição, marcada por descobertas, disputas dinásticas e também por intensas expressões de religiosidade. As famílias nobres, além de se preocuparem com alianças políticas, cultivavam a fé como pilar de sua identidade. Nesse ambiente, Beatriz cresceu entre símbolos da tradição cristã, procissões, devoções e a forte influência mariana que circulava nas casas lusitanas. Será que ela, ainda menina, já sentia aquele chamado interior que a afastaria do brilho da corte? Ou será que foi apenas com o tempo, confrontada pelas intrigas humanas, que sua verdadeira vocação foi revelada? É importante notar que a infância de Beatriz foi marcada não só pelo privilégio, mas também pelo aprendizado de valores que iam além do mundo material. Filha de uma linhagem que transitava entre Portugal e Castela, ela estava destinada a viver sob a sombra da política e das responsabilidades sociais. Contudo, em seus primeiros anos, a educação religiosa e moral recebida em casa despertava nela algo que os registros históricos apontam como uma profunda inclinação para a pureza e a simplicidade. Em uma época em que a imagem pública definia quase tudo, ela parecia se interessar mais pelo silêncio da oração do que pelos adornos que sua condição lhe oferecia. Mas aqui surge um ponto intrigante. Como uma jovem criada no seio da nobreza, cercada de privilégios e com acesso a tudo o que o mundo podia oferecer, foi se distanciando aos poucos desse mesmo mundo. É quase como se sua infância fosse uma preparação silenciosa para um caminho que ninguém poderia prever. Enquanto muitos viam apenas uma menina destinada a ser peça estratégica em alianças políticas, dentro dela nascia algo muito maior. Algo que romperia as barreiras da corte e ecoaria dentro da própria Igreja Católica. Esse contraste entre expectativa e realidade é uma das marcas mais fascinantes da sua vida. Outro detalhe que merece destaque é que Beatriz cresceu em um período em que a devoção à Virgem Maria estava se expandindo fortemente em Portugal. Santuários marianos atraíam multidões e os sermões exaltavam a pureza da Mãe de Deus como modelo de vida. É difícil não pensar que essa atmosfera tenha influenciado a pequena Beatriz. Afinal, não é curioso que justamente ela, séculos depois, se tornasse responsável por fundar uma ordem dedicada à Imaculada Conceição?
O ambiente religioso que a cercava na infância parece ter plantado sementes que floresceriam no momento certo. Quando analisamos sua infância, percebemos que o destino de Beatriz se desenhava em duas direções. De um lado, a vida confortável e previsível que sua família poderia lhe garantir. De outro, o chamado misterioso que ainda não se revelava em plenitude, mas já pulsava, em silêncio dentro dela. Esse dilema, presente de forma discreta na infância, se tornaria o centro de sua jornada mais adiante. Mas, já aqui, vemos que Beatriz não era uma criança comum. Sua trajetória começava com uma dualidade: estar no mundo, mas não se deixar aprisionar por ele. É interessante pensar que, ao mesmo tempo em que Beatriz era formada para ser uma dama da corte, ela já carregava em si sinais de que seria muito mais do que isso. As histórias de santos sempre começam com pequenos detalhes, quase imperceptíveis, que depois se tornam decisivos. No caso dela, esse detalhe foi a devoção silenciosa e o desapego, contrastando com tudo o que a sociedade esperava de uma jovem de seu status. Você já parou para refletir como muitas vezes são as contradições da infância que revelam o verdadeiro rumo da vida? Assim, a infância de Beatriz não pode ser vista apenas como um capítulo de preparação, mas como a base de uma vida que uniria nobreza e renúncia, tradição e ruptura, mundo e espiritualidade. Ao entendermos esse início, conseguimos enxergar não apenas a menina de Campo Maior, mas a semente da fundadora que anos depois daria origem a uma das mais importantes ordens religiosas da Igreja. E é justamente essa virada da infância nobre para a juventude marcada pela corte castelhana que vamos descobrir no próximo tópico. Quando ainda muito jovem, Beatriz da Silva deixou sua terra natal em Portugal e foi enviada à corte castelhana. O motivo parecia simples: servir a rainha Isabel de Portugal, que havia se casado com o rei João II de Castela. Para uma família nobre, era uma honra ter a filha ligada diretamente ao ambiente régio, convivendo com princesas, duquesas e damas de confiança. Mas você já parou para imaginar o contraste que essa mudança representou? Uma jovem de formação recatada, devota e de espírito sensível, de repente, mergulhada no coração de uma corte repleta de disputas políticas, rivalidades e jogos de poder. Era o cenário perfeito para que o destino começasse a moldar sua verdadeira missão. Na corte, Beatriz logo se destacou por sua beleza extraordinária, descrita nas crônicas como rara e luminosa. Sua presença despertava admiração, mas também provocava algo muito comum nos palácios: a inveja. Afinal, em um ambiente em que a vaidade era combustível das relações, ter ao lado uma dama cuja pureza e formosura chamavam mais atenção do que as joias e trajes das demais, podia se transformar em ameaça. E aqui entra uma curiosidade que prende qualquer observador. Beatriz não era uma dama qualquer, mas alguém que, sem perceber, se tornava alvo de sentimentos que beiravam o ódio. A rainha Isabel de Castela, mulher de temperamento forte e ciúmes inflamados, não via em Beatriz apenas uma dama fiel, mas uma sombra que poderia lhe roubar destaque. Os relatos históricos afirmam que a inveja da rainha foi tamanha que chegou a tramar contra a vida da jovem portuguesa. Imagine só,
Viver em um palácio cercada de luxo e aparente segurança, e ao mesmo tempo estar sob constante risco dentro dos próprios muros que deveriam proteger. Esse detalhe é fundamental para entender a virada na vida de Beatriz, pois o mesmo ambiente que lhe oferecia prestígio quase lhe custou a vida. Conta-se que a rainha, tomada pelo ciúme, mandou prender Beatriz em um baú, com a intenção de sufocá-la até a morte. Uma cena quase inacreditável, que parece saída de uma narrativa de intriga medieval, mas que atravessou os séculos como um marco na sua biografia. É impossível não se perguntar como alguém sobreviveu a tamanha crueldade dentro do coração da corte. O que teria sustentado Beatriz em meio a esse desespero? Muitos registros lembram que foi justamente nesse momento de agonia que ela fortaleceu ainda mais sua devoção à Virgem Maria, prometendo viver em sua honra caso fosse libertada. A sobrevivência de Beatriz a esse episódio é uma das passagens mais impressionantes de sua juventude. Alguns cronistas falam de intervenção divina, outros mencionam a compaixão de pessoas ligadas à corte que intercederam por ela. O fato é que, contra todas as probabilidades, ela saiu viva de uma situação que parecia inevitável. E aqui entra um looping interessante. Você já percebeu como em muitas histórias de santos há sempre um momento em que a vida humana quase se perde, mas é justamente nesse instante que nasce a certeza de um chamado maior? Com Beatriz não, e foi diferente. O palácio que deveria ser seu destino se tornou o lugar de sua libertação interior. Esse episódio não foi apenas uma marca de sofrimento, mas também um divisor de águas. Depois de escapar da armadilha mortal da rainha, Beatriz passou a olhar para o mundo com outros olhos. O que antes poderia ser visto como honra e privilégio, estar próxima ao trono, agora se revelava como armadilha e vaidade. É como se o baú não tivesse apenas prendido seu corpo, mas revelado sua verdadeira missão: não viver para agradar homens, mas dedicar-se inteiramente à pureza e à fé. A corte, com todos os seus brilhos, não tinha mais poder sobre ela. E não é curioso notar que, justamente no lugar onde o ciúme e a inveja poderiam ter destruído sua vida, nasceu o caminho que a guiaria para a santidade? Essa é a grande ironia da juventude de Beatriz. Enquanto muitos viam a corte como meta final de poder e prestígio, ela a reconheceu como prisão e ilusão. O sofrimento que quase lhe tirou a vida foi, na verdade, a chave que abriu a porta de sua verdadeira liberdade. Essa experiência em Castela foi tão marcante que acompanharia Beatriz até os últimos dias. Sua juventude deixou claro que a beleza, a honra e o prestígio não eram suficientes para preencher o coração humano. É nesse ponto que a narrativa ganha ainda mais força. Após sobreviver ao perigo mortal, Beatriz se afastou progressivamente da corte e começou a buscar o silêncio, a solidão e a oração. Veremos agora como essa mudança se consolidou em Toledo, onde ela viveria uma vida oculta, longe dos olhares da corte e muito mais próxima do chamado divino que a esperava. Depois de sobreviver às intrigas da corte castelhana e perceber que aquele mundo não era mais para ela, Beatriz da Silva tomou uma decisão que mudaria definitivamente sua trajetória. Deixou os palácios e buscou refúgio no silêncio de um mosteiro. Seu destino foi Toledo, uma das cidades mais importantes da época.
rica em cultura, fé e diversidade religiosa. Lá, ela encontrou abrigo no mosteiro de Santo Domingo el Real, pertencente à Ordem Dominicana. E aqui começa uma das fases mais curiosas e menos conhecidas da sua vida. Os 30 anos em que Beatriz viveu praticamente escondida, como se tivesse desaparecido do mundo. Imagine o contraste. Uma jovem que havia sido destaque na corte, reconhecida por sua beleza e por seu sangue nobre, agora passava a viver no recolhimento, sem ostentação, sem privilégios, sem buscar glórias humanas. Seu quarto no mosteiro não era um espaço confortável e adornado, mas uma pequena cela simples, quase um túmulo voluntário. Por isso, alguns relatos dizem que ela vivia como morta para o mundo, mas viva para Deus. Esse retiro não foi apenas um gesto de fuga, mas um verdadeiro mergulho no silêncio e na oração. Será que você já se deu conta do que significa passar 3 décadas inteiras sem sair dos muros de um convento? Durante esses anos, Beatriz não era uma religiosa de votos oficiais, mas uma reclusa que vivia dentro do mosteiro com permissão especial. Isso reforça ainda mais a singularidade de sua história, porque em vez de seguir um caminho tradicional dentro de uma ordem já estabelecida, ela parecia guardar em segredo algo maior que ainda estava por vir. Muitos se perguntavam, por que uma jovem de origem nobre escolheria esse caminho tão radical? A resposta não estava apenas em fugir do perigo da corte, mas em esperar em silêncio por uma revelação mais profunda. E aqui entra um detalhe intrigante. Beatriz não usava hábito oficial, mas vestia-se de forma simples, discreta, quase invisível. Sua vida era marcada pela oração constante, pelo jejum e pela penitência. Ao mesmo tempo, sua fama de santidade começava a crescer em Toledo. Pessoas que iam ao mosteiro comentavam sobre a dama portuguesa que vivia como uma sombra, dedicada inteiramente à fé. Parece contraditório, não? Quanto mais ela buscava o anonimato, mais sua presença se tornava conhecida entre os fiéis. Esse paradoxo é uma das chaves da sua vida. O silêncio de Beatriz falava mais alto do que qualquer discurso. Os 30 anos no mosteiro de Santo Domingo el Real também podem ser vistos como uma longa preparação. É como se cada dia de oração fosse um tijolo colocado na construção de algo muito maior. O tempo que poderia ter sido desperdiçado em festas palacianas, intrigas e vaidades, foi convertido em um período de espera fértil. E isso nos faz refletir. Quantas vezes não nos incomodamos quando parece que a vida está parada, quando nada acontece? A história de Beatriz mostra que, por trás do aparente nada, pode estar se formando o tudo. Esse período de retiro também revela uma força interior impressionante. Não era fácil viver em clausura, sem os vínculos formais de uma ordem, sem reconhecimento oficial e sem garantias de futuro. Qualquer pessoa poderia ter se sentido esquecida ou até mesmo perdida. Mas Beatriz permanecia firme, como quem sabia que ainda havia uma missão, esperando pelo momento certo para se revelar. Esse senso de propósito é uma das marcas mais fascinantes da sua jornada. Você já percebeu que as grandes transformações quase sempre nascem em silêncio, longe dos holofotes? O mais curioso é que esse isolamento não a afastou do mundo.
mas a aproximou dele de uma maneira diferente. Beatriz, no recolhimento, orava por aqueles que nunca conheceria, intercedia pelos que a perseguiam e se oferecia como instrumento para algo maior. A cidade de Toledo, que fervilhava lá fora com comércio, guerras e disputas religiosas, não a via diretamente, mas sentia o impacto invisível de sua vida oculta. Era como se sua reclusão fosse uma força escondida que, aos poucos, preparava o terreno para uma grande obra. Assim, os anos em Toledo não foram um simples sumiço da história, mas um capítulo essencial. Eles mostram que a santidade não nasce de atos grandiosos, mas de escolhas firmes e silenciosas, repetidas dia após dia. Beatriz viveu 3 décadas como uma testemunha escondida e justamente por isso estava pronta para assumir, no tempo certo, o chamado que mudaria sua vida e a própria igreja. E é exatamente nesse ponto de virada, quando a espera encontra a revelação, que a narrativa avança para um dos momentos mais extraordinários: a inspiração mariana e a fundação da Ordem da Imaculada Conceição. Depois de 30 anos vivendo quase em silêncio dentro do mosteiro de Santo Domingo el Real, em Toledo, algo extraordinário aconteceu com Beatriz da Silva. Relatos antigos contam que a Virgem Maria lhe apareceu em visão, envolta em um esplendor celestial, trazendo-lhe uma missão muito específica: fundar uma ordem religiosa que tivesse como centro a devoção à Imaculada Conceição. Essa revelação não foi apenas uma visão mística isolada, mas o ponto em que toda a espera, toda a renúncia e todo o silêncio de décadas encontraram um sentido. Você já percebeu como às vezes a vida parece preparar alguém por anos, apenas para um momento único de clareza? Foi exatamente isso que aconteceu com Beatriz. A devoção à Imaculada Conceição já era forte em Portugal e em Castela, mas ainda não tinha sido plenamente definida como dogma pela Igreja. Havia debates teológicos, questionamentos e até resistências. Mas Beatriz, ao receber essa inspiração, compreendeu que sua missão era ser um farol nessa devoção, tornando a prática viva e não apenas discussão acadêmica. Não é curioso que justamente uma mulher marcada pela perseguição, pelo silêncio e pela pureza fosse escolhida para dar forma concreta a essa causa? Era como se sua própria vida fosse reflexo daquilo que ela deveria anunciar: a pureza imaculada da Virgem. A fundação da Ordem da Imaculada Conceição não aconteceu de forma repentina. Beatriz precisou de apoios, permissões e reconhecimento da Igreja. A rainha Isabel, a católica, esposa de Fernando de Aragão, ofereceu-lhe apoio material e político, cedendo o antigo Palácio de Galiana, em Toledo, para que a nova ordem pudesse nascer. Esse detalhe é fascinante porque mostra que, mesmo depois de ter sofrido com intrigas na corte, Beatriz encontrou no poder terreno um instrumento para cumprir sua missão. Aqui vemos claramente como história e espiritualidade se entrelaçam. A política que antes quase a destruiu, agora ajudava a construir seu legado. No início, as companheiras que se uniram a Beatriz vestiram o hábito franciscano, enquanto a fundação aguardava a aprovação oficial da Igreja.
Em 1489, o Papa Inocêncio VIII emitiu a bula Interuniversa, autorizando a criação da nova ordem religiosa. O detalhe marcante é que, por essa bula, as monjas viveriam sob a regra de Santa Clara, mas com constituições próprias, adaptadas à espiritualidade da Imaculada Conceição. Esse foi o embrião do que mais tarde se tornaria a Ordem da Imaculada Conceição, também conhecida como concepcionistas. Você percebe como cada passo foi cuidadosamente preparado? Não era apenas fundar um convento, mas dar forma a uma missão que atravessaria séculos. O hábito que Beatriz escolheu para suas filhas espirituais era simbólico. Túnica branca e manto azul, cores que remetem diretamente à pureza e à realeza da Virgem Maria. Era como se cada religiosa fosse um reflexo vivo da Imaculada, testemunhando com a própria vida aquilo que professava. Esse detalhe visual, tão simples, acabou se tornando uma marca indelével da ordem, atravessando fronteiras e séculos. Quantas vezes você já viu representações da Virgem Maria com manto azul e túnica branca? Essa escolha não foi casual. Foi um elo entre a inspiração mariana e a identidade da comunidade fundada por Beatriz. Outro ponto fascinante é que, para Beatriz, fundar a ordem não era apenas criar um espaço de oração, mas erguer uma fortaleza espiritual. Em uma época em que a fé era constantemente desafiada por crises políticas e heresias, as concepcionistas surgiam como guardiãs da pureza mariana. E mais do que isso, como testemunho de que a devoção à Imaculada Conceição não era apenas doutrina, mas vida encarnada em comunidades inteiras de mulheres consagradas. A pergunta que fica é: quem poderia imaginar que aquela jovem perseguida na corte um dia daria origem a uma família espiritual espalhada pelo mundo inteiro? A fundação da ordem também marcou uma mudança no papel da mulher dentro da igreja. Beatriz, sem nunca ter buscado glórias, tornou-se fundadora, líder espiritual e referência. Seu carisma não estava em discursos grandiosos, mas na vida escondida, na coerência e na entrega silenciosa. Esse detalhe, muitas vezes esquecido, nos faz refletir. Não são as vozes mais altas que mudam a história, mas aquelas que permanecem firmes mesmo quando ninguém as vê. E Beatriz foi justamente essa voz silenciosa que ecoou além de seu tempo. Assim, da inspiração mariana à aprovação papal, da reclusão silenciosa ao reconhecimento oficial, a fundação da Ordem da Imaculada. Conceição foi a concretização do chamado que Beatriz recebeu ainda na juventude. Sua vida, que parecia destinada ao anonimato, tornou-se alicerce de uma devoção que mais tarde seria proclamada dogma universal da Igreja Católica. Veremos agora como essa mulher, já madura e consagrada, viveu seus últimos anos, deixando um testemunho de santidade que não se apagaria com a sua morte, mas se tornaria ainda mais forte. À medida que Beatriz da Silva avançava em idade, sua vida no convento recém-fundado se tornava um exemplo visível de santidade. Ela não se colocava como figura de destaque, mas vivia no meio das religiosas como a mais humilde delas, sempre dedicada à oração, ao silêncio e às penitências discretas. Não era uma fundadora distante, preocupada apenas com normas ou organização.
Era uma mãe espiritual, alguém que partilhava o mesmo pão simples, que dividia o mesmo frio das madrugadas e que sustentava as irmãs com palavras serenas. E aqui está um detalhe curioso. Apesar de ter vindo de uma linhagem nobre, ela não conservava em si nenhuma sombra de vaidade, vivendo de tal forma que parecia ter esquecido por completo as glórias mundanas. A vida de Beatriz, nesses últimos anos, era marcada pela contemplação. Quem a via dizia que sua presença transmitia uma paz incomum, como se já estivesse vivendo entre o céu e a terra. Suas companheiras relatavam que, mesmo diante de dificuldades e provações, seu rosto irradiava serenidade. Não é intrigante pensar como alguém que enfrentou tantas perseguições e riscos na juventude, agora vivia mergulhada em silêncio e pureza? É como se cada sofrimento anterior tivesse sido transformado em uma força interior que sustentava não só a si mesma, mas toda a comunidade ao seu redor. Ela tinha plena consciência de que sua missão estava se cumprindo. Ao olhar para o convento, para as religiosas que vestiam o hábito branco e azul e se consagravam à Imaculada Conceição, Beatriz podia perceber que aquilo não era apenas fruto de sua iniciativa pessoal, mas obra de uma inspiração maior. Essa clareza de propósito dava a ela uma serenidade quase profética. O que começou com um chamado silencioso, agora se transformava em um legado vivo. Não é curioso notar que os grandes fundadores quase nunca veem a plenitude de sua obra, mas sempre intuem que ela ultrapassará suas próprias vidas? A saúde de Beatriz começou a declinar por volta de 1491. Já idosa, sentia o peso dos anos, mas não se deixava abater. Pelo contrário, intensificava ainda mais sua vida de oração, preparando-se para o encontro definitivo com Deus. As crônicas contam que, mesmo debilitada, ela não deixava de participar da vida comum, apoiando as irmãs e encorajando-as a perseverar. Essa fidelidade até o fim é um dos traços mais marcantes de sua santidade. Afinal, não foi uma vida marcada por milagres extraordinários em cada esquina, mas por uma constância que impressionava. O extraordinário estava justamente em viver o ordinário com perfeição. No dia 17 de agosto de 1492, Beatriz faleceu no convento de Toledo. Sua morte, longe de ser vista com tristeza, foi acolhida pelas religiosas como um acontecimento de esperança, quase uma celebração silenciosa. Ela havia partido no mesmo ano em que Cristóvão Colombo partia rumo ao Novo Mundo. Veja a coincidência histórica. Enquanto uma nova era se abria no mundo terreno, Beatriz concluía sua jornada, inaugurando uma nova realidade espiritual para a Igreja. Essa ligação entre tempo histórico e tempo espiritual é uma das belezas de sua biografia. Logo após sua morte, começou a se espalhar a fama de santidade. Muitos diziam que a paz que envolveu o convento naquele dia era prova de que Beatriz havia alcançado a glória celeste. Outros relatavam sinais de milagres já em sua sepultura, reforçando a ideia de que aquela mulher simples e discreta não tinha vivido em vão. É fascinante pensar como, sem títulos grandiosos ou feitos de guerra, apenas pela fidelidade e pela pureza de sua vida, ela conquistou um lugar entre os santos da Igreja. Sua morte não significou o fim, mas o fortalecimento da obra. As religiosas,
concepcionistas continuaram a missão iniciada por ela, espalhando-se por outras regiões e mantendo viva a devoção à Imaculada Conceição. O que nasceu do silêncio de Toledo agora ganhava o mundo, atravessando fronteiras e séculos. E tudo, isso porque uma mulher que poderia ter se rendido à vaidade da corte, escolheu, ao contrário, desaparecer para que a luz de Maria brilhasse. Não é inspirador perceber como a verdadeira grandeza nasce exatamente da renúncia? Assim, Beatriz encerrou sua vida como viveu, em humildade, em serenidade e em pureza. Sua morte foi apenas a passagem para a plenitude daquilo que já vivia na terra. O convento que ela fundara se tornaria o centro de uma devoção que só cresceria com o tempo, preparando o caminho para que, séculos depois, a Imaculada Conceição fosse proclamada dogma da Igreja. Após a morte de Beatriz da Silva em 1492, sua memória não apenas permaneceu viva entre as religiosas concepcionistas, mas rapidamente começou a se difundir para além das paredes do convento de Toledo. As irmãs relatavam os exemplos de virtude da fundadora, sua humildade, seu amor por Maria Imaculada e a serenidade de sua partida. Não demorou para que o povo começasse a venerá-la espontaneamente, vendo nela não apenas a criadora de uma ordem religiosa, mas uma verdadeira santa. Esse movimento de devoção popular é sempre um indício poderoso no reconhecimento oficial da Igreja. A santidade de alguém não nasce em decretos papais, mas primeiro no coração do povo de Deus, que identifica nos santos sinais concretos da presença divina. Assim aconteceu com Beatriz, cuja fama de santidade cresceu continuamente ao longo dos séculos. O processo formal, contudo, seguiu seu curso dentro da tradição da Igreja. Durante muito tempo, as religiosas concepcionistas e devotos de Beatriz conservaram sua memória, suas cartas, testemunhos e a história da fundação da ordem. Já no século XVII, começaram a surgir iniciativas mais organizadas para pedir o reconhecimento oficial da santidade de Beatriz. Esse caminho, como sempre, é longo, cheio de investigações e análises. Era preciso comprovar não apenas a vida virtuosa e heróica, mas também sinais extraordinários atribuídos à sua intercessão. Esses milagres, relatados em diferentes regiões, reforçavam a convicção de que Beatriz já gozava da glória eterna junto de Deus e de Maria Imaculada. Foi o Papa Pio XI quem, em 28 de julho de 1926, declarou Beatriz da Silva bem-aventurada, reconhecendo oficialmente sua vida santa e autorizando seu culto público. Esse momento marcou não apenas uma vitória espiritual para a Ordem da Imaculada Conceição, mas também um testemunho de como a fidelidade silenciosa e a pureza de vida são reconhecidas pela Igreja, mesmo séculos depois. A beatificação de Beatriz coincidiu com um período em que a Igreja reforçava a devoção à Imaculada, preparando o terreno para um tempo em que essa verdade mariana já estava enraizada profundamente no coração dos fiéis. O processo de canonização só foi concluído muitos anos depois. No dia 3 de outubro de 1976, o Papa Paulo VI proclamou Beatriz da Silva como Santa da Igreja Católica.
Esse ato solene elevou definitivamente a fundadora das concepcionistas ao altar universal, tornando seu exemplo e sua intercessão acessíveis a toda a cristandade. É interessante notar o contexto. Os anos 70 foram uma época em que a Igreja buscava renovar sua espiritualidade após o Concílio Vaticano II, e a canonização de Beatriz lembrava ao povo de Deus a centralidade da pureza, da humildade e da devoção a Maria, valores sempre atuais, independentemente do tempo histórico. O legado de Santa Beatriz da Silva se expressa de múltiplas formas. Em primeiro lugar, pela Ordem da Imaculada Conceição, que continua ativa em várias partes do mundo. As religiosas concepcionistas espalhadas por diversos países vivem o carisma que nasceu no coração de Beatriz, dedicar a vida à oração, à contemplação e ao testemunho da Imaculada. Cada convento que mantém viva essa espiritualidade é, de certa forma, um prolongamento da vida de sua fundadora, que permanece presente em cada hábito azul e branco, em cada oração silenciosa, em cada ato de entrega. Mas seu legado vai além dos muros dos conventos. Beatriz se tornou uma inspiração para todos os cristãos que buscam viver a pureza interior, em meio a um mundo repleto de distrações e tentações. Sua vida mostra que a verdadeira nobreza não está no sangue, nas coroas ou nos títulos, mas na capacidade de escolher o caminho da humildade e da fidelidade a Deus. É por isso que sua memória não se restringe a religiosas ou estudiosos, mas encontra eco em qualquer pessoa que se sinta chamada a transformar a própria vida em um reflexo da Imaculada. Santa Beatriz da Silva também ocupa um lugar de honra na espiritualidade mariana. Antes mesmo de a Igreja declarar oficialmente o dogma da Imaculada Conceição, em 1854, Beatriz já havia consagrado toda sua vida a esse mistério. É como se sua missão tivesse sido preparar os corações para acolher, séculos mais tarde, essa grande verdade da fé. Sua ordem e seu testemunho se tornaram uma espécie de anúncio profético de que a Imaculada seria reconhecida como a aurora da redenção. Isso a torna não apenas uma santa da vida religiosa, mas também uma santa da história da própria devoção mariana. Assim, sua canonização não foi apenas a coroação de sua santidade pessoal, mas também a confirmação de uma missão histórica. Hoje, cada 1º de setembro, memória litúrgica de Santa Beatriz, a Igreja recorda não apenas a vida de uma religiosa do século XV, mas a história de uma mulher que soube transformar perseguições em confiança, humilhações em humildade e silêncio em fecundidade espiritual. Seu exemplo permanece como uma chama acesa, lembrando que a verdadeira vitória está em permanecer fiel, mesmo quando o mundo tenta impor caminhos diferentes. A vida de Santa Beatriz da Silva nos mostra que a verdadeira grandeza não está nos palácios, nos títulos ou nas aparências, mas na fidelidade silenciosa, na coragem de renunciar ao mundo e na entrega completa a uma missão maior. Sua história é um convite para refletirmos sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes nos deixamos levar pelas aparências ou pelo desejo de reconhecimento, quando a verdadeira força está em viver com coerência e propósito? Beatriz,
Nos lembra que a santidade não é um espetáculo, mas uma jornada diária, construída em pequenos atos de amor, perseverança e devoção, que podem transformar não apenas a própria vida, mas também a comunidade ao redor. Ao olhar para a trajetória de Beatriz, desde sua infância nobre em Portugal, passando pela corte castelhana marcada por intrigas, até o retiro silencioso em Toledo e a fundação da Ordem da Imaculada Conceição, percebemos como cada fase, cada desafio e cada renúncia prepararam o terreno para algo muito maior. É fascinante notar que nada foi por acaso. Até os momentos de perigo e perseguição foram instrumentos de uma providência que conduzia Beatriz ao cumprimento de sua missão. E essa compreensão nos faz refletir sobre como nossas próprias dificuldades podem muitas vezes ser preparações silenciosas para algo grandioso que ainda está por vir. Hoje, sua vida inspira não apenas religiosas e estudiosos da história e da espiritualidade, mas qualquer pessoa que se disponha a olhar para dentro de si mesma. Beatriz nos ensina sobre resiliência, coragem e compromisso com aquilo que acreditamos. Ser verdade e justo. É impossível conhecer sua história e não se sentir instigado a questionar: estamos vivendo com a mesma fidelidade e determinação? Estamos prontos para transformar renúncias e desafios em frutos duradouros? O exemplo de Beatriz permanece como um espelho que reflete não só a fé, mas também a força do caráter e da convicção. Para o público do canal, este é também um momento de interação. Aproveite para sugerir nos comentários qual tema você gostaria que explorássemos no próximo vídeo, quais santos ou histórias te fascinam. Sua participação é importante para que possamos continuar a mergulhar em narrativas que despertam curiosidade, conhecimento e admiração pela história da Igreja. Afinal, cada comentário é um ponto de conexão, uma forma de tornar o estudo da vida dos santos algo vivo, próximo e inspirador. E se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de aprender mais, de mergulhar em curiosidades históricas, de conhecer detalhes pouco explorados da vida de santos que marcaram a Igreja e que ainda hoje inspiram milhares de pessoas. Estudar com atenção essas trajetórias nos ajuda a compreender não só a fé, mas também a complexidade e a riqueza da experiência humana ao longo dos séculos. Santa Beatriz da Silva nos lembra, de forma viva, que o silêncio, a paciência e a humildade podem ser armas poderosas na construção de um legado. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a perceber que a verdadeira transformação começa de dentro, com atitudes consistentes, discretas, mas cheias de propósito. A grande lição é clara. A santidade está ao alcance de todos que escolhem viver com coerência, coragem e devoção, mesmo diante dos desafios mais inesperados. Como inspiração final, deixo um trecho que sintetiza essa caminhada de fé e perseverança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3.
Que cada um possa encontrar na história de Beatriz a coragem de ouvir o chamado interior e a inspiração para transformar sua própria vida em testemunho e serviço. E assim, encerramos esta narrativa sobre Santa Beatriz da Silva, cuja vida, simples, porém extraordinária, atravessou séculos e nos deixa ensinamentos que continuam atuais, valiosos e profundamente inspiradores. Que Deus continue te protegendo e até o próximo vídeo.